É hora de conectar as principais notícias do dia. A partir de agora, Jornal da Tarde. Girassol FM. Ora, boa tarde. Começa agora o Jornal da Tarde e estes são os destaques. Cidadão é assassinado por 100 kwanzas na província do Bengo. União Europeia disponibiliza mais de 120 milhões de euros para projetos sociais em Angola. Seleção Nacional de ouro ao peito no primeiro dia do Zonal de Natação. Lá fora, Egito recebeu até agora 47 mil deslocados em consequência dos conflitos no Sudão. Jornal da Tarde, edição de quinta-feira, 4 de maio de 2023, tem a garantia técnica do Rosário de Souza. Na edição e apresentação estão a Celestina Zola e Alberto Capitão. Estamos a apresentar Jornal da Tarde, aqui na Girassol FM. Uma vez mais, boa tarde, são agora 12 horas e 1 minuto. Sua segurança, sua saúde e serviços. Agora, notícias de sociedade. Para votos renovados, muito boa tarde. Seguimos com o desenvolvimento das notícias. Um cidadão nacional de 18 anos foi detido por supostamente ter assassinado outro durante uma briga no município do Dande, na província do Bengo. De acordo com o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal no Bengo, Miguel Correia, a vítima dirigiu-se a uma cantina onde encontrou um grupo de jovens que consumiam bebida alcoólica. Um dos jovens terá pedido à vítima um valor de 100 kwanzas para que comprasse a bebida alcoólica do tipo The Best, vulgarmente conhecido por The Best, e esse terá dito que não tinha 100 kwanzas e por essa razão terá gerado briga entre ambos, o que durante a briga o acusado pegou num objeto do tipo chave de fenda e desferiu um golpe à vítima. E em função dos ferimentos não resistiu e teve a morte imediata no local. Ouvíamos o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal da província do Bengo, Miguel Correia. O SIC deteve um cidadão acusado de assassinato durante uma briga por 100 kwanzas. E agora, Celestina, vamos até à zona mais ao norte de Angola, Cabinda, onde o Serviço de Investigação Criminal desmantelou um grupo de supostos marginais que atuavam em diversos bairros daquela província. O correspondente da Rede Girassol, João Chico, tem mais dados. A Polícia de Investigação Criminal em Cabinda desmantela 2 grupos de supostos marginais que atuavam à calada da noite em diversos bairros da cidade. Segundo a polícia, os marginais utilizavam katanas, facas, ferros e outros objetos contundentes para atacarem as vítimas. Rodrigues Ambrósio, porta-voz dos Serviços de Investigação Criminal em Cabinda, disse que a maior parte dos membros dos supostos marginais são de nacionalidade congolesa. Os bairros que mais atuavam são Cabaçanco, Simulambuco e Mabiel. Nos serviços, ao longo da semana, programou e realizou 2 micro-operações, isto em função daquilo que tem vindo a ser a dinâmica do crime a nível do nosso município, tendo desta micro-operação resultado no desmantelamento de 2 grupos, sendo um no bairro Cabaçango, isto é que atuavam com katana desde a área do Punive, o IMEC, bem como alguns do Chimindele, tendo sido possível a detenção de 2 cidadãos nacionais com as idades compreendidas entre os 30 e 30 anos de idade, que na posse dos mesmos foram encontrados 2 katanas que eram utilizadas para a consumação dos seus desígnios maléficos. Com a detenção dos 2 cidadãos foi possível esclarecermos também 8 crimes em sequência investigativas, ou seja, casos esses relacionados com a mesma dupla, em que dias antes da detenção dos mesmos teriam cometido. O porta-voz do SIC destacou também a apreensão de um outro suposto grupo que praticava o roubo dos aparelhos de ar-condicionado nas casas dos cidadãos e nas instituições públicas sediadas em Cabinda. O grupo procederam o furto de um AC de 12 BTUs junto do estabelecimento comercial Romano, tendo este comercializado a um cidadão congolês de 44 anos de idade também que se acha detido.
Ouvíamos Rodrigues Ambrósio, porta-voz do SIC em Cabinda. Polícia desmantela grupos de supostos marginais que atacavam os cidadãos à calada da noite em diversos bairros da cidade de Cabinda. Seguimos a acompanhar situações de poluição resultante da exploração de hidrocarbonetos, preservar a qualidade ambiental dos ecossistemas e desenvolver estudos de investigação aplicada estão entre as funções do Centro de Análise de Poluição e Controlo Ambiental de Cabinda. Entretanto, até o momento, o centro tutelado pelo Ministério do Ambiente faz apenas avaliações sobre a qualidade da água, segundo Hélder Boaventura, diretor técnico da instituição. Este é um centro que é tutelado pelo Ministério do Ambiente. O centro foi concebido para análise de hidrocarbonetos e outras formas de poluição, mas que ainda carece de certas valências que justificam a sua criação. Neste preciso momento, o centro está capacitado apenas para análise da qualidade da água, mas que ainda necessita de recursos para a reestruturação e aperfeiçoamento do próprio laboratório, que levam a sua certificação em termos da norma ISO 17025 e da 9001. Com 10 anos de existência, o Centro de Análise de Poluição e Controlo Ambiental de Cabinda continua a lutar por certificação internacional. Após a inauguração do centro em 2013, o centro sempre apresentou problemas como infiltrações, equipamentos fora de uso e equipamentos a serem instalados que nunca chegaram a ser instalados por falta de condições apropriadas no laboratório. Como um deles é a falta de um sistema de ventilação ou um exaustor, dificulta a montagem do exaustor ou mesmo do ICP. Em resposta às preocupações apresentadas pela direção do centro, a ministra do Ambiente, Ana Paula de Carvalho, garantiu que foram tomadas notas para sua resolução nos próximos tempos. A governante considera que o centro deve, numa primeira fase, aprimorar a qualidade da pesquisa sobre a qualidade da água e só depois pensar em avançar para outros serviços. Para além da qualidade da água, nós temos muitas situações de derrames aqui na província, mesmo até contaminação dos solos, mas olharmos um pouco para os outros laboratórios que nós temos já alguns de análise de solo, mesmo o CETAC, que temos as faculdades de ciências agrárias que também fazem as análises do solo. Então, nos focarmos mais para aquilo que é a qualidade da água, os derrames e a análise dos gases de efeitos de estufa, para que os outros possam fazer também o solo. Ou menos, temos uma competência naquele lado. Quando estivermos bem estruturados nessa competência, então ir alargando paulatinamente, em vez de termos várias competências, mas praticamente só estamos a fazer uma delas. Então, o grande objetivo é olharmos para isso, reestruturarmos o projeto, então vermos o que é que podemos avançar já para termos um valor acrescido neste nosso centro. Ana Paula de Carvalho referiu também que vai ser feita uma aposta forte na formação de técnicos para o reforço dos recursos humanos, sendo este um elemento fundamental para a certificação do laboratório. Rever aquilo que é o seu objeto principal, encaminhá-lo para determinadas áreas, também ver o aspecto formação de recursos humanos e potenciar mais ainda em termos de recursos humanos, terem formações que saiam internas e externas e também fazermos a certificação, porque senão o que se faz agora não temos uma certificação. Quer dizer que se alguém tiver que comprovar, foi feita análise, o laboratório não está certificado, então é necessário que se faça também essa certificação e para fazer a certificação temos que cumprir determinados requisitos. Então, daí o ponto de partida é olharmos primeiro para aquilo que é o seu objeto fundamental. Ana Paula de Carvalho, ministra do Ambiente, nesta quarta-feira, depois de visitar as instalações do Centro de Análise de Poluição e Controlo Ambiental de Cabinda, que existe desde 2013. A busca por um emprego é muitas vezes difícil, mas são muitas as pessoas que, quando conseguem uma oportunidade, não a valorizam. De acordo com o especialista em Direito Administrativo, Nilton Capalo, é essencial que cada um demonstre responsabilidade no trabalho. Se nós formos modelos
com virtudes, de certeza que teremos uma legião de pessoas que nós podemos conduzir para o mesmo caminho. E claro, enquanto jovem, eu devo pautar por uma conduta não indecorosa, devo pautar por uma conduta exemplar e que faça com que os demais se revejam. Por que é que eu procedo nesses termos? Por que é que eu não faço conforme ele faz? Às vezes a forma de como nós trabalhamos o profissionalismo, por exemplo, chegar cedo, é um sinal de você, enquanto jovem, dar exemplo ao outro que só chega tarde. Porque isso até poderá ter repercussões em termos salariais, mas em contrapartida tem aqui um outro efeito. Qual seria o efeito? Seria, na verdade, demonstrarmos um sinal de irresponsabilidade. Porque se nós chegarmos cedo, certeza que vamos conseguir cumprir com as nossas responsabilidades. E como jovens, nós precisamos dar o melhor de nós, porque a juventude é a força motriz de todo e qualquer um país. E não poderíamos, em circunstância alguma, colocar de parte a juventude, porque se formos olhar no gráfico cronológico, o período de maior longevidade é a juventude. E se somos jovens, por que não fazer diferente e dar o nosso contributo, com especial atenção para esse país que se chama Angola? No mês dedicado ao trabalhador, o também docente universitário considerou ser importante que cada jovem sirva de modelo para o outro da sua sociedade e desta forma se comprometa com a sua atividade e com o desenvolvimento do país. Nós devemos incansavelmente, no âmbito das atividades que nos são atribuídas, com zelo e dedicação, procurar dar o melhor de nós. Por exemplo, enquanto docente, se eu não me dedicar o suficiente, eu estaria a prejudicar pessoas que, por sinal, essas também vão deformar outras. Porque quando um professor forma determinado profissional, é para que esse possa ajudar a resolver determinados problemas na sociedade. E claro, se ele for mal formado, em parte, aqui uma cota à parte, passo aqui a redundância, do professor. O professor deve contribuir significativamente. E nós não podemos ignorar que somente seria justo nós beneficiarmos de um salário com base na atividade que nós exercemos. Jurista e docente universitário Nilton Capalo, quando falava sobre a responsabilidade profissional no trabalho. Agora, política de Angola e do mundo. 12h12. A carteira profissional dos jornalistas angolanos está vencida e começa a ser renovada neste mês. Este processo vai decorrer até junho de 2023. Nesta atualização, que será feita pela Comissão de Carteira e Ética, deverão constar mudanças técnicas para melhorar a qualidade das carteiras, tendo em conta as constantes reclamações dos profissionais titulares do atual documento, explicou a presidente Luísa Rogério. Atualmente foram entregues mais de 3.025 carteiras aos profissionais de jornalismo em Luanda e em algumas localidades do interior de Angola. E nesta altura, mais de 200 carteiras ainda se encontram na Comissão de Carteira e Ética, de acordo com Luísa Rogério. O processo de renovação massiva do respectivo documento, indispensável para o exercício da atividade jornalística no país, surge 2 anos depois da emissão e atribuição das primeiras carteiras aos profissionais da comunicação social angolana, realizada em fevereiro de 2021. Seu dinheiro, mercado financeiro, negócios. Agora, notícias da economia. Cerca de 6.622 kwanzas foram aprovados pelo Executivo angolano para o endividamento este ano, com o objetivo de financiar a realização de várias iniciativas previstas no Orçamento Geral do Estado 2023. De acordo com o Plano Anual de Endividamento divulgado nesta quarta-feira pelo Ministro das Finanças, do referido valor, 3 mil milhões de kwanzas são dívida interna e outros mais de 3 mil milhões de kwanzas vão ser captados no mercado externo. Em relação ao valor da dívida por pagar, a previsão deste ano é de 34 bilhões de kwanza, da qual 10 milhões 245 mil milhões é interna e 23 milhões 754 mil externa.
12h14. Seguimos. 30 mil toneladas de fertilizantes dia é a capacidade de produção que terá a futura fábrica de fertilizantes fosfatado que vai nascer na localidade de Chibodo, província de Cabinda. A empresa responsável pelo projeto garante ter todas as condições criadas para o início do processo de instalação da unidade fabril, faltando apenas a certificação do Ministério do Ambiente, de acordo com Sara Mansouri, diretora de operações da construtora. So production starting, we're still waiting for certain licenses. The big one is the environmental license, which we have done everything and the inspection is happening. Estamos a finalizar agora o processo de licenciamento ambiental, que é o que está a faltar, e assim que obtivermos isso, vamos começar a limpeza do terreno para começar a instalar a fábrica. A fábrica já se encontra em Cabinda, os componentes todos estão, por acaso, aqui num estaleiro aqui perto. Agora dependemos simplesmente de finalização deste processo das autorizações e do licenciamento ambiental para começar a produção. Começar a instalação. Primeira fase da fábrica é entre 30 a 33 toneladas por hora. Tradução das palavras da diretora de operações da construtora da futura fábrica de fertilizantes fosfatados, Sara Mansouri. De referir que o local para a instalação da fábrica foi ontem visitado pelo Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, e pela Ministra do Ambiente, Ana Paula de Carvalho. Angola vai, nos próximos 3 anos, privatizar pelo menos 73 empresas de diferentes setores, de acordo com a Ministra das Finanças, Vera Daves de Souza. Entre as empresas que devem ser alienadas até 2026 constam o Banco de Fomento Angola, BFA, Unitel, Bolsa de Dívida e Valores de Angola, Bodiva, ENSA, Grupo Medianova, Endiama, Correios de Angola, Sonangol e outras dos setores da agricultura e dos petróleos. Vera Daves de Souza deu esta garantia durante a apresentação dos resultados do programa de privatizações no período de 2019 a 2022, fase em que foi arrecadado um valor estimado em mais de 900 mil milhões de kwanzas, dos quais cerca de 500 mil milhões como garantia, dos quais foram recebidos cerca de 500 mil milhões de kwanzas e como garantia de 2,763 postos de trabalhos diretos. Na ocasião foi também anunciada a prorrogação do programa de privatizações que vai do período de 2023 até 2026. Angola e a União Europeia assinaram nesta quinta-feira, em Luanda, 3 convenções de financiamento avaliadas em cerca de 120 milhões de euros. O ministro da Economia e Planeamento, Mário Caetano João, afirmou que o novo financiamento é resultado da confiança da União Europeia por Angola ter gerido bem os financiamentos anteriores. A União Europeia decidiu doar mais recursos e desta vez cerca de 275 milhões de euros para o período de 21 a 24. O montante total dessas 3 convenções de financiamento chegam a aproximadamente 120 milhões de euros, dos quais parte é para reavaliarmos os currículos escolares para podermos introduzir cada vez mais temáticas relacionadas com o agronegócio. Portanto, aqui vemos claramente o redirecionamento da União Europeia para com aquilo que serão os pilares de desenvolvimento do nosso Plano de Desenvolvimento Nacional, onde o agronegócio é um pilar fundamental e o capital humano também. O ministro disse também que parte do financiamento vai ser destinada ao programa de reconversão da economia informal voltado para a proteção social. Estamos aqui a receber cerca de 62 milhões de euros para o programa de reconversão da economia informal, além do desempenho que nós tivemos da primeira dotação orçamental. Nós estaremos olhando agora para a reconversão da economia informal, mas num prisma de sustentabilidade das contribuições sociais, isto para garantir aqui alguma segurança social aos formalizados, isto também numa perspectiva deles poderem também começar a beneficiar dessas poupanças junto do Sistema Nacional de Segurança Social. E o terceiro instrumento é um instrumento que vem aqui garantir uma monitoria e acompanhamento desses programas.
E a chefe de delegação da União Europeia, Jeanette Seffen, fez uma avaliação positiva do modo como Angola tem estado a usar os financiamentos feitos pela União Europeia. O desempenho que nós avaliamos, sobretudo quando falamos de apoio orçamental, é muito positivo, senão nós estaremos aqui essa manhã. Fizemos depois da Covid, para dar um apoio também a ressurgir depois da Covid. Fizemos uma primeira parceria também em apoio à formalização da economia informal. Correu bem, foi um programa na altura de 20 milhões de euros. Estávamos todos nessa situação da pandemia. Correu bem e então desta vez fazemos um programa mais vasto. O Governo de Angola, a União Europeia, a Agência Francesa de Desenvolvimento, um programa de apoio à formalização da economia informal com um aspecto muito importante de proteção social e de gestão das finanças públicas. Chefe da delegação da União Europeia em Angola, Jeanette Seffen, este é um assunto que vai ser desenvolvido no Girassol Jornal às 19h45 na posição 20 da ZAP e 54 da TV Cabo. Chegou a hora dos destaques do desporto. Angola arrecadou 4 medalhas de ouro no primeiro dia do Africano de Natação da Zona 4, que decorre na piscina do Alvalade, em Luanda. O destaque do primeiro dia recaiu para a nadadora angolana Lia Lima, que superou a sua marca nos 100 metros costas, com tempo de 1 minuto, 13 segundos e 31 centésimos. Mais desporto daqui a pouco no Jornal Grande Jogada. And now, the news. O mundo em notícias. O mundo em notícias. Notas da atualidade internacional a seguir, onde destacamos que, desde o início do conflito no Sudão, o Egito recebeu 47 mil deslocados. Todavia, a nova trégua de 7 dias iniciada hoje já foi violada pelas partes em confronto desde 15 de abril, de acordo com as Nações Unidas. A Edna Firmino tem mais detalhes. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados informou ao Ministério dos Negócios Estrangeiros do Egito que até quarta-feira 50 mil pessoas tinham atravessado para o Egito, incluindo 47 mil sudaneses e 3.500 cidadãos de países terceiros. No início da semana, o Exército do Sudão e as Forças de Apoio Rápido concordaram com um cessar-fogo de 7 dias, que começava hoje. Contudo, poucas horas depois de terem entrado em vigor, as tréguas foram violadas por confrontos violentos em Khartoum. Perante este cenário, as Nações Unidas alertaram para a crescente crise humanitária no Sudão e para a necessidade das fações envolvidas cessarem as hostilidades e garantir a retirada de civis e ajuda humanitária no território. E no Ruanda, o número de vítimas das enchentes subiu para 127. A chuva torrencial varreu as províncias do Oeste, Sul e Norte, destruiu casas e provocou deslizamentos de terra. A ministra do Ruanda, encarregada da gestão de emergência, Marie Solange Kaizire, anunciou que a ajuda de emergência já estava a caminho. No vizinho Uganda, 6 pessoas morreram no oeste do país em consequência dos deslizamentos de terra que atingiram as suas casas após dias de chuva torrencial, segundo a Cruz Vermelha local. Muito obrigado, Edna Firmino, com as notas de atualidade internacional. E é desta forma que estamos a colocar um ponto final às notícias à hora do almoço, mas vamos antes recordar os destaques. Cidadão é assassinado por 100 kwanzas na província do Bengo. A União Europeia disponibiliza mais de 120 mil milhões de euros para projetos sociais em Angola. Do desporto, noticiamos Seleção Nacional de Ouro ao Peito no primeiro dia do Zonal de Natação. Internacional, o Egito recebeu até agora 47 mil deslocados em consequência dos conflitos no Sudão. O Jornal da Tarde, edição de quinta-feira, 4 de maio de 2023, garantiu a técnica Rosário de Souza. A edição e a apresentação estiveram a cargo da Celestina Zola e Alberto Capitão. Boa tarde, bom apetite ao almoço. Boa tarde. A Girassol FM apresentou Jornal da Tarde.